Zani, a demanda por rações já cresceu no ano passado mais de 5%. Este ano vai continuar crescendo? A perspectiva é que se mantenha um crescimento um pouco mais moderado, na ordem de 4% a 4,5%, por conta de controles que o governo deve fazer, segurando a inflação. Isso deve desestimular um pouco o consumo, a demanda por carnes e, em consequência, o consumo das rações. No ano passado, você comentava agora há pouco, houve uma surpresa no Sindicato das Indústrias que trabalham com rações, porque o crescimento foi acima do esperado. O que aconteceu no ano passado que esse crescimento passou de 5%, foi a 5,3%? A expectativa que a gente tinha para 2010 era no crescimento da ordem de 3,5%. A surpresa veio, foi agradável, mas veio por conta da avicultura de corte, que teve um crescimento absurdamente interessante em 2010, exportações, inclusive o consumo interno, né, que o consumidor conseguiu pagar por conta, inclusive, alavancado no preço da carne bovina. O frango foi bastante consumido, isso levou a um crescimento das rações, de demanda por rações de quase 9%, e no final, em geral, nós tivemos um crescimento da ordem de 5,3% em 2010. Agora, para 2011, nós temos a previsão de um crescimento acentuado também na área de bovinos e também com produção de leite. Todos os setores terão crescimento hoje no consumo de rações? Falando de hoje, agora 2011? Expectativa de crescimento em todas as linhas de consumo, à exceção de suinocultura, que deve ter ainda uma estabilidade em 2011. Para a pecuária de corte, o 2010 foi um ano de capitalização para o produtor, principalmente aquele de ciclo completo. Então, certamente, ele tem condições de investir em genética, inseminação e também na nutrição animal. Como a base ainda é pequena, o crescimento em 2011 para a pecuária de corte deve ser maior de 6%. Pecuária leiteira também tem uma oportunidade boa. Infelizmente, o ano de 2010 não foi muito positivo por conta da estiagem prolongada, por conta de importações que atrapalham o desenvolvimento do setor. Enfim, costumo dizer que a pecuária leiteira precisa de uma política nacional envolvendo o governo, iniciativa privada, melhorar o produto, melhorar a nutrição para a gente se tornar um grande exportador. Quando nós falamos de rações, falamos de insumos em geral. Quando o mercado melhora, os preços sobem. E o produtor reclama dos custos. Para rações, há uma perspectiva de alta também este ano? Infelizmente, ração é produzida com praticamente 70% de milho, mais 20% de farelo de soja e outros insumos, nós chamamos de aditivos, oriundos da indústria do petróleo, principalmente. Todos esses elementos sofreram uma alavancagem de preço absurda, principalmente a partir do segundo semestre de 2010. Isso vem pressionando absurdamente a rentabilidade do produtor. Infelizmente, uma situação que persiste nesse primeiro trimestre pode atrapalhar bastante os resultados durante o ano 2011 e levar a um esfriamento da demanda. De maneira geral, deve haver um realinhamento de preços para que a cadeia de produção mantenha a estabilidade. A estimativa de alta, né? Vocês têm alguma estimativa para essa alta de rações em geral? Porque petróleo subindo, soja subindo e milho subindo, sobe tudo que a indústria trabalha. Qual é a expectativa? Nós vamos ter uma alta acima da inflação para rações? Nesse primeiro, se você comparar ano a ano, de fevereiro, março de 2010 a fevereiro, março de 2011, as rações para aves e suínos, principalmente, subiram na ordem de 25% a 30%. Logicamente, houve também um realinhamento de preço, uma valorização das carnes suína e de aves no ano de 2010, mas definitivamente a situação é bastante preocupante, porque a rentabilidade foi bastante achatada e não há perspectiva. Aí houve um pequeno esfriamento nesse mês de março em relação ao custo do farelo de soja e do milho, mas a tendência é de manutenção de preço alto por conta daquele conflito geopolítico no Oriente Médio, petróleo nas alturas, repasse de preço nos aditivos alimentares e também nas commodities que sofrem a especulação aí de aventureiros. Se você tivesse que dar uma mensagem, enquanto representante da indústria de rações, para o produtor rural, o que você diria para ele agora, em abril?
Planejar com bastante cuidado, né, a quantidade, a produção, o alojamento, porque definitivamente o governo brasileiro precisa controlar os níveis inflacionários através de medidas dolorosas, às vezes no curto prazo, para conter esse ímpeto do consumo. Isso leva a um esfriamento na demanda, né? Então é importante nesses momentos de flutuação que haja esse controle nos custos, nos desembolsos, para que não se deflagre um processo de inadimplência e toda a cadeia possa subsistir, né, de uma maneira bastante saudável. Nós já tivemos alguns problemas com os suinocultores que começam a sinalizar dificuldade para pagar seus fornecedores. O Sindicações já está preocupado também com outros setores que poderiam entrar em situação difícil para efetuar seus pagamentos? Olha, definitivamente os produtores independentes acabam, em alguns momentos, sem maiores dificuldades do que grandes integradores por conta dos desembolsos, por conta da capacidade de negociação, de prazos e pagamentos em função desses altos custos, principalmente do milho e do farelo de soja, né? É importante, né, que haja entendimento entre os diversos elos da cadeia, né, porque são interligados e o ritmo, né, é necessário para que haja entendimento. O grande fator que pressiona bastante também o produtor é a carga tributária. São impostos, né, que se multiplicam e alguns deles, apesar da não cumulatividade, exigem um pagamento antecipado. A cadeia vem fazendo nos últimos anos uma concessão de prazo, né, para os seus clientes e, infelizmente, os impostos se mantêm na mesma toada. Então, deveria haver um alívio no fluxo de caixa para que o produtor pudesse investir mais e manter o funcionamento de toda a cadeia. Bom, você acaba de ouvir Ariovaldo Zani, vice-presidente do Sindicações, e um alerta para o produtor. Planejamento e cuidado, porque os problemas podem se acumular e a situação pode ficar difícil lá na frente. Agradeço a presença do Ariovaldo Zani aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa.